Evento técnico marcou a apresentação do relatório à proposta que regulamenta o plantio de maconha no Brasil para fins medicinais. As exposições resumiram um ano de debates na comissão. Foram 54 oradores. Mais de 8 horas de reunião. Com a suspensão dos trabalhos por causa da pandemia, o presidente da comissão especial diz que pretende pedir urgência para que a proposta siga direto para a votação no plenário. A aprovação da matéria une deputados da direita à esquerda. Esse não é um tema político, esse não é um tema ideológico, não é uma questão partidária, não é uma questão de governo e oposição. Tentar transformar esse tema governo versus oposição não será bem sucedido, porque vários deputados da base do governo estão apoiando esse projeto pelo aspecto científico, médico, da saúde pública e também da economia brasileira. Já que não tem bandeira partidária, tudo que a gente não precisa aqui é polarizar essa discussão entre direita e esquerda, entre partido A ou B, de fazer disso palanque político. É muito triste ver um tema como esse, que diz com um medicamento que você dá para uma criança para ela parar de convulsionar, e foi dito aqui o que representa para uma mãe, para um pai, ver um filho numa convulsão por 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 40 minutos, e você saber que existe um medicamento, e você saber que você não tem como dar aquele medicamento para um filho. Isso não é de direita e esquerda, isso é de humanidade. O projeto de lei permite o cultivo de sementes ou mudas certificadas e plantas com até 1% de THC, portanto não serão ativas. A proposta estabelece restrições rígidas para a autorização de cultivo. Só será possível cultivar uma cota para atender uma demanda pré-contratada. Toda a produção deverá ser rastreada desde a aquisição da semente até o processamento final e seu descarte. Prevê ainda um plano de segurança que deverá ser apresentado para prevenir desvios. A presença de um responsável técnico que se encarregará de garantir a aplicação de boas práticas e o controle dos teores de THC, e o local do cultivo, que não poderá ser identificado com o nome de fantasia ou denominação que identifique a atividade. Mesmo com todas as restrições impostas no parecer, a proposta recebeu críticas dos que se opõem ao cultivo de cannabis no Brasil. Eu sou mãe de um rapaz, esse que está aqui na foto, e aos 17 anos, perdoe-me, ele, através de conversa com outras pessoas, ele passou a fumar a maconha. Meu filho começou a fumar maconha, teve surtos psicóticos, houve sua primeira internação, foi diagnosticada pelo médico como esquizofrenia pós-uso de maconha. Nós estamos tratando, sim, do uso recreativo da maconha nesse projeto de lei, nessa minuta apresentada pelo substitutivo do deputado Luciano Dutti. Só para quem não leu, é que nós não estamos tratando desse tema. Nós estamos tratando, sim. E, infelizmente, muitas famílias que têm filhos enfermos, doentes, com diversas doenças crônicas, estão sendo utilizadas e usadas agora como escudo. Diversas associações foram criadas no Brasil para garantir o direito de cultivar a cannabis e ter acesso a drogas como o canabidiol. Mais de 200 decisões na justiça garantem isso. Formulações com a planta são usadas para o tratamento de diversas doenças, como a epilepsia, o autismo, o Alzheimer e o câncer. História isso que a cannabis só pode ajudar 4.000 pessoas, como alguns dizem. Só no Brasil a gente tem 2 milhões de autistas, 2 milhões de pacientes com Alzheimer mais Parkinson, 3 milhões de pacientes com epilepsia, 600 mil casos de câncer por ano, e tudo isso poderia ser tratado com fitoterápico
que possui muito maior eficácia e segurança do que um medicamento sintético ou purificado que custa R$ 3.000 um frasco. Imagina seu filho tendo 50 crises, uma a cada 30 minutos. Como participar de qualquer atividade? O efeito de uma crise generalizada sobre o organismo é equivalente ao de uma maratona. O impacto sobre a vida familiar é imenso. O canabidiol surge para esses pais como uma das novas opções de tratamento para essas crianças com epilepsia grave. Acompanhamos em todo o Brasil a luta dos pais para o acesso desse tratamento para os seus filhos. Alguns defensores do cultivo reconhecem que a proposta apresentada, embora restritiva, foi a possível para a realidade política brasileira. Algumas entidades lamentaram. Mesmo que tenhamos um prazo de 2 anos, é necessário flexibilizar a exigência do padrão da infraestrutura dessas associações pequenas. É importante que possamos cultivar a maconha com uma diversidade de componentes e não apenas o canabidiol. A quantidade de THC ela deve ser flexível, porque cada paciente tem uma resposta diferente, de várias formas diferentes a cada canabinoide, porque o autocultivo ele não foi contemplado. A desobediência civil ela vai continuar de forma pacífica, como sempre foi, e não vai fazer os pacientes esperar pelo Estado. Eu estava vendo a RDC 335 de 2020 da Anvisa, sobre os 6 passos, né, para um paciente conseguir a medicação, para ele conseguir importar o tratamento dele. É consulta médica e prescrição, cadastramento do paciente na Anvisa, análise do pedido por parte da Anvisa, autorização para importar, enfim, são esses 6 passos que não é fácil para quem precisa de trazer o medicamento. Para o representante da Polícia Federal, a liberação do cultivo no Brasil traz riscos ao combate às drogas. A gente tem a previsão dentro desse projeto de produtos alimentícios, fibras, produtos têxteis, plásticos, concretos, enfim, uma gama de produtos, inclusive doces, sucos adocicados e cadernos infantis e produtos que podem, acarretam dentro desse processo também a publicidade desses produtos e a marca da cannabis, ainda que seja o cânhamo industrial. E isso pode causar uma confusão entre o público e reduzir a percepção de risco do uso da cannabis, da maconha, como droga. Segundo o relator, mais de 50 países no mundo já estão produzindo a cannabis para fins medicinais e industriais. Estima-se que 25 mil produtos possam ser fabricados a partir da matéria-prima do cânhamo, desde a indústria têxtil até alimentos. Ele nega que a proposta flexibilizará o acesso às drogas. Quando a gente fala de drogas, que a droga faz mal mesmo, né? Você usar drogas, sabe que compromete a pessoa, a saúde da pessoa e traz problemas para as pessoas que usam, que são usuários de drogas. O que esse projeto não trata desse assunto do uso de drogas, dos malefícios do uso de drogas. Nós estamos tratando do uso medicinal da cannabis. Uma portaria da Anvisa já autorizou a comercialização de medicamentos à base de canabidiol, mas o cultivo no país continua proibido, o que eleva o custo dos medicamentos. O tema mobiliza o debate pelos interesses envolvidos. Para os que apoiam a aprovação do PL 399, o mais importante é ouvir os pacientes. Não, acho que tem que tomar uma decisão, né? Ou libera ou não libera. Então, eu, como médico, atuo na área de pediatria, como cirurgião pediátrico, e a gente vê muitos depoimentos de familiares. Eu vi aqui hoje alguém falar: Paulo, para com esse negócio aí de falar que a cannabis cura câncer. Não é isso, não é a cura do câncer. O cannabis ele dá alívio a quem tem aquela dor crônica. Quem é que dá conta de comprar um medicamento que custa $2.000, não sei, $500, a dosagem? E, quer dizer, se você tem condição de fazer de uma forma legal, né, de uma forma controlada, eu acho que o caminho é esse.